Vocês já pararam para se perguntar por que tantos casais, depois de um tempo juntos, vão se tocando menos, se beijando menos, transando menos, às vezes quase nunca, e mesmo assim dizem que se amam? E isso não é só rotina, isso tem uma base naquilo que a gente já entende hoje sobre a neurociência do desejo, sobre dinâmica emocional entre parceiros e também no tipo ideal de amor que a nossa cultura vende há séculos. Então vou te explicar ponto a ponto e depois chegar numa coisa importante. Por que que isso ou essas pessoas ainda são um casal e não só um par de amigos morando juntos? Então, o primeiro ponto aqui é que o cérebro muda com o tempo. No começo da relação, principalmente na fase de paixão, o corpo entra em modo caçador. Dopamina, noradrenalina sobem e isso coloca a gente em estado de busca, de urgência, de excitação, de pensamento obsessivo. A outra pessoa é novidade. E novidade é combustível direto para o circuito de recompensa do cérebro. Então, quanto mais novidade, mais dopamina. E quanto mais dopamina, mais motivação para aproximar, beijar, tocar, fazer amor. Só que com o tempo, se a relação continua, o cérebro muda de estratégia. Ele para de operar como caça e começa a operar como vínculo. Então, em vez de dopamina em pico, entram em cena substâncias ligadas ao apego e à segurança emocional, como ocitocina e vasopressina, que estão associadas à sensação de proximidade, confiança, previsibilidade entre parceiros de longo prazo. Esse movimento já foi descrito tanto na literatura clínica de casais quanto em estudos sobre apego adulto e vínculo romântico estável. Então a ocitocina ela ajuda a consolidar a sensação de que o outro é um lugar seguro e a vasopressina está muito ligada à manutenção de vínculo e cuidado. E isso é ótimo para a estabilidade, só que tem um efeito colateral. Segurança e desejo não são nutridos pela mesma coisa. E aí, aqui é importante apontar que o desejo erótico, ele gosta de risco controlado, de um leve mistério, de distância mínima suficiente para gerar curiosidade. Então a dopamina, ela precisa de algo que ainda não está dado. Já o apego de longo prazo, ele quer uma previsibilidade, rotina, familiaridade. Então, quando a relação avança para esse lugar estável, há um rebaixamento natural daquela excitação impulsiva do começo. A Esther Perel até fala que o desejo ele precisa de espaço para respirar. Quando tudo vira certeza, nada excita porque nada surpreende. E isso ajuda a explicar porque o casal continua junto, mas beija menos, se toca menos e o sexo vai rareando. Já um segundo ponto aqui é que a dinâmica psicológica muda o lugar do corpo do outro. Ou seja, com os anos, muita relação vira um sistema de gestão de vida. O casal passa a operar como uma unidade doméstica, financeira, parental, logística. E isso cria uma intimidade enorme, emocional, prática e até existencial. Só que também produz um efeito silencioso. A erotização do outro dá lugar à função do outro. Ou seja, é muito comum, depois de um tempo, um parceiro começar a enxergar o outro menos como alvo de desejo e mais como uma figura de cuidado. A mulher, muitas vezes, vira mãe de todo mundo, não só dos filhos, mas do próprio parceiro. Ela regula a casa, lembra das contas, segura emocionalmente. E o homem às vezes ocupa o lugar de provedor. Mesmo que isso já esteja saindo de cena, esteja ultrapassado, ainda é muito reproduzido em muitos relacionamentos. Então, aquele com quem você resolve o boleto, a crise familiar, a doença de parente, reunião de escola, mudança de rotina, isso produz um aumento de intimidade, só que é uma intimidade parentalizada. Você passa a ver o outro quase como uma extensão sua. E aqui existe um ponto delicado.
Quando eu vejo o meu parceiro como parte de mim, então eu protejo, mas nem sempre eu desejo. Eu desejo o que é separado de mim, o que tem vida própria. Isso explica porque muita gente ama profundamente o parceiro, confia, mas diz: eu não sinto mais vontade de transar com essa pessoa. E isso não é mentira. A vontade de fato diminui porque a diferença entre os dois diminuiu. Então a curiosidade diminuiu. O corpo do outro virou previsível, funcional. Sem curiosidade também cai a fantasia. E sem fantasia cai o desejo. Então esse é um segundo ponto. Ai, cansado, gente. Mas vamos lá. Um terceiro ponto é que a carga mental e emocional rouba espaço do erotismo. O que isso significa? Que o declínio sexual em relacionamentos longos também é atravessado pela exaustão, rotina pesada, trabalho, cansaço crônico, falta de sono, filhos pequenos, estresse financeiro, inseguranças pessoais, questões de saúde física e mental. Então, tudo isso compete com a motivação erótica. O corpo cansado desliga primeiro o supérfluo e, neurobiologicamente falando, sexo com intimidade de casal de longo prazo costuma entrar na categoria do que é opcional, porque o vínculo afetivo já está garantido, ou seja, não há uma urgência biológica. Se eu sei que você está aqui, o meu cérebro não dispara a mesma urgência que disparava na fase de conquista, quando eu ainda estava tentando garantir você para mim. A Regina Navarro Lins descreve um fenômeno parecido quando fala sobre como, em muitas relações estáveis, o casal vai escorregando para uma convivência sem erotismo e, ao mesmo tempo, naturaliza isso. Então, a vida a dois se torna um lugar de parceria emocional, mas vai deixando de ser um lugar de experimentação sexual. Em resumo, o casal fica sólido, mas menos vivo sexualmente. Então esse é um terceiro ponto. Preciso tomar ar. Então de ponto em ponto aqui eu vou fazer essa respiração. Um quarto ponto é o mito do amor romântico, que também atrapalha. O que isso diz? Que a nossa cultura empurra a ideia de que basta amar para que o sexo se mantenha bom para sempre. Só que isso é falso. O amor romântico tradicional idealiza uma fusão total. Você é minha metade, você me completa, você é tudo para mim. Isso parece bonito, mas tem um efeito prático perigoso. Se o outro é minha metade, ele não é mais alguém separado. Ele é uma extensão, ele deixa de ser um corpo com alteridade, com diferença, e vira parte de um nós. E o desejo, ele precisa exatamente dessa pequena distância entre eu e você para existir. Então, quando essa distância some, o erotismo perde terreno. A Regina Navarro Lins critica justamente essa fantasia de completude, mostrando como ela sufoca a possibilidade de desejo e fantasia em longo prazo, porque mata o mistério e mata a autonomia do outro. Então veja a contradição. O modelo de amor que a gente aprendeu a perseguir, confusão, exclusividade total, previsibilidade, é o mesmo modelo que no longo prazo sufoca o erotismo dentro dessa relação. Esse é um quarto ponto. Um quinto ponto é que a comunicação erótica some. Muitos casais param de conversar sobre desejo. No começo, falar sobre sexo parece natural, porque tudo é novo. Só que com o tempo começa um tabu interno. Se eu disser que sinto falta de beijo de língua, parece cobrança. Se eu disser que quero transar de tal jeito, parece que estou comparando. Se eu disser que eu sinto menos vontade, o outro vai se sentir rejeitado. E assim o silêncio cresce
e o corpo percebe esse silêncio. Então, em vez de criar acordos eróticos novos, o casal vai se afastando para não ferir. É comum também um tipo de sexo mecânico continuar acontecendo por obrigação, só para manter a paz. Então, esse sexo sem presença reforça o problema. O corpo aprende que o encontro físico não traz nutrição emocional, não traz excitação verdadeira, não traz novidade. Ele vira uma transação. E quando o sexo vira uma transação, uma moeda de troca, a tendência é que ele seja cada vez menos desejado, especialmente por quem se sente mais pressionado. Então agora vem uma parte importante. A gente viu aqui 5 pontos e eu quero levantar uma reflexão com vocês. Se esse casal beija menos, transa menos, se toca menos, esse relacionamento então virou só amizade? Não necessariamente. E aqui é importante fazer uma distinção que precisa ser feita com bastante cuidado. Amizade íntima é conexão emocional, apoio, confiança, lealdade, rotina de afeto, humor compartilhado. O vínculo conjugal de longo prazo ele pode até ter tudo isso, mas o vínculo conjugal tem 2 camadas a mais, mesmo quando o sexo e o beijo estão em baixa. A primeira camada tem uma exclusividade simbólica. Então, mesmo casais que já não fazem sexo com frequência tendem a operar dentro de um pacto de exclusividade afetiva e sexual. Isso aparece quando você escuta frases como: eu não tenho vontade de transar com ele, mas se eu soubesse que ele está transando com outra pessoa, eu desmorono. Então esse ciúme aponta que ali ainda existe um campo erótico reivindicado, mesmo que ele esteja adormecido na prática. A amizade ela não aciona esse tipo de pacto sobre o corpo do outro. Respiração. Uma segunda camada é que existe um projeto de vida em conjunto. Então, num casal, existe um nós construído como uma unidade de futuro, não só de presente. Decisões de moradia, dinheiro, filhos, imagem pública, um nós, né, um agente, planos de envelhecer junto. Isso cria uma interdependência afetiva e material que é típica de casal. Amigos podem ser profundamente conectados, mas raramente eles vão assumir esse tipo de fusão de destino e essa corresponsabilidade cotidiana que a vida conjugal assume. Então, em resumo, quando a vida sexual cai, o casal não vira só amigo. O que acontece é que o eixo erótico fica enfraquecido dentro de uma estrutura que continua sendo conjugal e não só amistosa. Por isso dói tanto. Se fosse só amizade, ninguém sofria com a ausência do beijo. Eles sofrem justamente porque, mesmo sem sexo, eles ainda querem ser desejados pelo outro como um parceiro romântico e não apenas valorizados como parceiros de sobrevivência. E aí vocês devem estar se perguntando: dá para recuperar? Olha, eu recebo muito essa pergunta, se existe uma recuperação de desejo em casais de longa data. A resposta é sim, dá, mas ela raramente volta igual ao começo, porque o começo é um estado neuroquímico específico de novidade e incerteza. Então a ideia de voltar a ser como antes costuma frustrar. O que é possível e viável é criar uma nova forma de erotismo dentro da segurança. Para isso, alguns movimentos ajudam, como reintroduzir a diferença. Cada um precisa voltar a existir como indivíduo, não só como função. Precisa ter vida própria, amigos, interesses, pequenas separações saudáveis. Então o desejo nasce quando eu enxergo o outro de fora, não só de dentro da rotina. Um segundo ponto é que é importante retomar o toque não funcional, ou seja,
tocar não só para avisar, não só para ajudar, corrigir, acalmar. O toque ele também precisa acontecer para provocar. Beijar demoradamente sem já ir direto para o ato. Criar expectativa outra vez. Então, sem expectativa não tem antecipação erótica. Um terceiro ponto é falar sobre desejo de forma honesta, sem humilhação. Nomear o que sente falta, o que ainda acende e o que hoje desliga. Então, falar disso sem colocar culpa, mas assumindo responsabilidade sobre o próprio corpo e o próprio desejo. Um quarto ponto que é importante é criar expectativas novas juntos. Isso não é só viajar, é quebrar padrão, sair dos mesmos horários, mesmos lugares, mesmas narrativas de casal. Então o cérebro ele precisa ler que isso aqui não é automático. Um quinto ponto é cuidar do corpo e da mente. Estresse crônico, sono ruim, insegurança corporal, vergonha do próprio corpo depois de mudanças físicas, tudo isso inibe a iniciativa erótica. E às vezes o problema não é que você não deseja o outro, é que você não consegue desejar estando com você. Então esse ponto é gigante, principalmente para mulheres sobrecarregadas. Então, para a gente fechar, hoje foi muita coisa. Esse é um primeiro vídeo que eu estou ensaiando fazer para vocês. É tanto que vocês estão vendo que eu ainda estou aprendendo a respiração e hoje meu nariz está um pouco congestionado, mas eu tentei, vocês viram. Para a gente fechar, essa ideia de declínio sexual em relacionamentos longos, ela não acontece porque o amor acabou. Muitas vezes acontece exatamente porque o amor virou uma estrutura, uma casa, um porto, e o erotismo ficou sem oxigênio dentro dessa casa. Olha só a importância da respiração. Então amar é fácil de sustentar na rotina, mas desejar a mesma pessoa por anos é outra engenharia, porque o desejo ele precisa de curiosidade, de diferença, de presença, de um certo risco emocional. E é justamente aí que a maioria dos casais se perde. Eles continuam parceiros de vida, mas deixam de ser amantes ativos. Então o trabalho não é escolher entre somos casal apaixonado ou somos quase amigos que dividem boleto. O trabalho é entender que amor estável e desejo vivo são dois sistemas diferentes e os dois precisam ser alimentados de propósito. Então era isso, gente. Fiz aqui as respiradas. Sei que o vídeo não ficou perfeito, mas está feito para vocês. Espero que gostem.